Hoje é Dia Mundial da Doença Celíaca. Quem é intolerante ao glúten precisa ter uma série de cuidados na rotina, no dia a dia, na alimentação. Sorte que hoje em dia a gente tem, claro, muito mais opções que antigamente, né, Juliana? Oi, Bárbara, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, uma doença que cada vez mais pessoas estão descobrindo, sobretudo na fase adulta, às vezes convivendo anos com os sintomas sem saber. Então, realmente muito importante a gente falar sobre isso e para a gente entender melhor sobre todas esses detalhes da doença. A gente vai começar agora com o Nelson. Ele é gastroenterologista, então, Nelson, seja muito bem-vindo. E eu queria começar falando sobre isso. Muitas pessoas convivem por anos com os sintomas sem saber. Você foi um deles, talvez sabendo. Então, eu queria que você contasse um pouco primeiro sobre essa tua história e também quais são os sintomas que a gente tem que se atentar. O grande desafio de doenças como a doença celíaca é porque ela pode dar sintomas muito comuns a doenças às vezes muito benignas, como uma intolerância à lactose, por exemplo, que é a barriga estufada, é a cólica, é o intestino que prende, às vezes solta, e os pacientes vão menosprezando isso. Então, comigo também era assim, eu não comia com tanta frequência o glúten, que está presente no trigo, no centeio e a cevada, e aí, ao intensificar o consumo, a gente acabou fazendo o diagnóstico. E as repercussões disso é que são perigosas. Por isso que 80% hoje das pessoas que têm doença celíaca não têm o diagnóstico. Então, muito importante, de fato, ir ao médico para saber. Exato. Se a gente for entender que as complicações de manter um intestino inflamado, porque o glúten, que é essa proteína presente no trigo, no centeio e cevada, vai causar tanta inflamação que aí vai fazer com que proteínas não sejam absorvidas, vitaminas, minerais, e aí aparece anemia, cansaço, dor de cabeça, infertilidade até nas mulheres. E esses problemas, se não bem controlados, aumentam o risco, inclusive, para um câncer. Tá bom, muito obrigada, doutor. E agora a gente vai descobrir que dá para comer bem mesmo sendo celíaco. A gente vai começar agora com a Nutri Giosana. Gil, dá para comer bem mesmo tendo essa intolerância a glúten? Exatamente, Júlia. Então, hoje a gente encontra no mercado já um amplo número de alimentos, né? Então, a indústria conseguiu trazer esses alimentos sem glúten, né? Como o Nelson destacou pra gente, que acaba inflamando ali o intestino e causando até uma desnutrição, né? Então, hoje a indústria consegue trazer uma gama de alimentos bem interessantes para o dia a dia do consumidor, né? Para ele conseguir comer de uma forma variada, saudável e nutritiva. Aqui a gente tem algumas receitinhas que você preparou. Exatamente. Antes da gente ir para as receitas, destaco a importância da gente ver no mercado, né, na hora das compras, quais alimentos têm glúten ou não contêm glúten, né? Então, geralmente, a rotulagem nutricional vai trazer para vocês, geralmente embaixo dessa tabelinha, quais alimentos contêm glúten ou não contêm glúten. Então, isso é bem importante o indivíduo avaliar na hora da compra, né? Então, a Anvisa, que é das nossas melhores legislações do mundo, né, traz isso, está bem destacado nas rotulagens. E de receitinha, Júlia, o que a gente pode trazer? Eu trouxe esse biscoitinho de arroz que geralmente a galera não gosta muito, né, mas é que eu sempre falo, o que vai dar o sabor ali é o que você vai colocar como recheio. Então, hoje eu trago para vocês uma pastinha, um patezinho de ricota com cenoura e iogurte e um salzinho e o alho bem temperadinho, com bastante sabor, bem nutritivo. Só bater tudo no liquidificador e tá pronta essa pastinha, tá? Outro ponto também que a gente pode destacar aqui, pãozinho de queijo, né? Então, a gente utiliza ali uma farinha de tapioca ou um polvilho azedo, polvilho doce, né? Com ovo, um requeijão, então dá aquela cremosidade e lembra realmente o gostinho do pão de queijo. E outra receitinha que eu trouxe, Murphyzinho, bolinho de banana com farinha de amêndoa, então uma ótima também substituição para aveia, para trigo, né, que contém o glúten. O ovo, um cacau, uma canela, então dá para variar aí os lanchinhos no dia a dia e trazer bastante prazer também com a alimentação. Tá bom, muito obrigada, Gil. Então, Bárbara, dá para ver que tem diversas opções para você que talvez tenha essa doença celíaca comer. E para você que está em casa, percebeu que tem algum sintoma, não deixe de ir no médico. Volta ao estúdio.